perspectiva da perspectiva europeia sobre a empresa social. Portanto, tenho PowerPoints, lamento, é outra mania dos investigadores terem PowerPoints, mais se calhar para ajudar, e depois posso disponibilizar se quiserem, porque também, enfim, depois também se quiserem também podem ficar com eles, porque necessariamente não vou demorar muito tempo neles. Aqui fazer a tentativa. Silvia, peço desculpa enquanto estás à procura do Sim. PowerPoint. Eu não dei inicialmente, não pedi autorização aos participantes para podermos gravar a sessão. Fizemos-lo agora. Espero que todos aceitem gravar a sessão, até para revisitarmos futuramente e podermos voltar a revisitar os conceitos e o debate. Por isso, fica só esta nota. Obrigado. Ok. Tá, pronto. O computador está a fazer aquelas partidas estranhas, mas vocês estão a ver bem, então? Está tudo bem? Não estão a ver o ecrã dividido em 1000 pedaços como eu estou a ver? Pronto. Então, justamente aqui eu vou começar com uma referência. Silvia, desculpa, está muito pequeno. A Está opção que pequeno. tem é nós estamos a ver o primeiro diapositivo e simultaneamente o segundo, sabes? Ok, pois foi isto que me aconteceu. Meu Deus, e agora? Vou parar outra vez, vou ver. É que eu estou a funcionar com dois ecrãs, pode ser isso. Vou desligar um dos ecrãs, deve ser isso. E vamos ver se isto vai funcionar. É só porque depois a leitura Não, não, sim, não sim, se era vê, isso que eu fica estava, muito porque foi pequeno. também assim que me apareceu a mim. Sim. E Isso tem a ver com as opções do PowerPoint. tem. Modo de apresentação, não é? Do orador. Tem, porque eu estou aqui com dois ecrãs. Vou tirar um dos ecrãs e vou ver se ele deixa de me chatear com isso. Então, vamos ver se isto agora corre bem. Vai correr com toda a certeza. E agora? Agora sim. Pronto. Podemos avançar. É, Ok, obrigado. estava muito sofisticado para mim. Muita tecnologia é no que dá. Ok, então, pronto, então é isso. Eu vou começar com uma referência, que é uma referência que foi muito importante, que foi muito importante para a FNACERSI, para as cooperativas, e foi muito importante para mim, porque foi uma pessoa que eu entrevistei praticamente, enfim, desde que comecei, desde que sou pequenina, que foi o Rogério Cação. Desde o meu mestrado que eu o entrevisto e também o entrevistei no âmbito de um destes trabalhos. E então trago aqui uma frase dele que eu acho que é muito significativa em relação àquilo que é o debate das empresas sociais e, de certa forma, do modo como nós fomos esquecendo que nós já falámos de empresas sociais no mundo, nomeadamente no mundo das cooperativas e das empresas de inserção. Então eu perguntava, aliás, o conceito de empresa social, e ele até dizia que não concordava nada com o conceito de empresa social, e depois perguntava-lhe quando é que ouviu falar pela primeira vez da empresa social, então ele responde-me isto. Nem sei, se calhar fui eu. Lembro-me de eu próprio ter falado disso dentro desta ideia de que nós, cada vez mais, isto em sede das próprias organizações, eu em 1986, 87, fizemos um encontro que se chamava Cooperativas de Solidariedade Social com o Futuro, em Vila da Feira, ou qualquer coisa. E nessa altura falava-se de empresas sociais, na presunção de que nós, cada vez mais, tínhamos que adotar nos nossos processos de gestão um modelo empresarial, mantendo, obviamente, tudo o que são os valores e os princípios da ação, etc. Mas um modelo empresarial que fosse uma ferramenta ao serviço da sustentabilidade e da qualidade da ação. Eu desde sempre falei da empresa social. Agora, nunca falei no sentido em que hoje se fala da empresa social. E, portanto, acho que esta referência dela é muito significativa no que diz respeito àquilo que foi também fazer a investigação e reviver cá também o que foi essa história de que este conceito já existiu e realmente foi ganhando, foi significados diferentes e, mais recentemente, de facto, ele foi, de certa forma, associado apenas a uma determinada conotação, mas o nosso trabalho retoma esta história do conceito de empresa social na economia social em Portugal. Então, um dos primeiros estudos foi um estudo para a Comissão Europeia, foi a Eurix, que é uma rede de investigação sobre cooperativas e empresas sociais, também, e a EME,
Foi um estudo europeu sobre os ecossistemas de empresas sociais na Europa. Então, nós fizemos aqui em Portugal. Ele foi encomendado pela Comissão Europeia, como qualquer encomenda, tinha um caderno muito específico sobre que tipo de conceitos, qual a operacionalização desses conceitos deveriam ser usados para tentar identificar o que eram as empresas sociais cá em Portugal. Então, este relatório, depois, se quiserem ver, está aqui online, neste link, e está, depois eu distribuo-vos isto. E, portanto, o relatório pegou no Social Business Initiative, uma iniciativa da Comissão Europeia para a promoção da inovação, do âmbito das políticas europeias para a promoção da inovação social, onde enquadravam as empresas sociais como uma ferramenta para a promoção da inovação social e definiam a empresa social da seguinte forma. O objetivo principal é obter impacto social, em vez de gerar lucro para proprietários e acionistas, utiliza os seus excedentes principalmente para atingir esses objetivos sociais e é gerida de forma responsável, transparente e inovadora, em particular envolvendo trabalhadores, clientes e partes interessadas afetadas pela sua atividade comercial. Portanto, estão aqui presentes três dimensões relevantes que nós vamos levar aqui ao longo da nossa análise, que é o objetivo social, portanto, a dimensão social, a dimensão económica, a ideia do caráter empreendedor destas organizações e da forma de gestão adequada e inovadora, e também a participação dos trabalhadores, partes interessadas, clientes, utentes, portanto, a dimensão da governança. E então a Comissão Europeia forneceu uma definição operacional que inclui o estar envolvidas em realização de atividades económicas, atividades contínuas económicas, e, portanto, terem características típicas de todas as empresas, ou seja, produzirem e trocarem bens e serviços numa perspectiva contínua. A dimensão social ser definida pelo objetivo ou pelos produtos fornecidos. Existirem estruturas de propriedade e modelos de governança que visam aprimorar a participação, portanto, a forma como são geridas e organizadas, até em termos, né, formais, implica uma dimensão de participação, e limitar explicitamente a distribuição de lucros e bloqueio de ativos, ou seja, em caso de encerramento, não pode ser vendida ou não pode ser canalizada ou para, enfim, para os proprietários, por exemplo. Implica muitas vezes as organizações, se encerrarem, todos os seus bens irem para outras organizações equivalentes, empresas sociais ou organizações da economia social. A restrição à distribuição de lucros tem como fim garantir a salvaguarda dos objetivos sociais. Eu estou-vos a dizer isto no campo das cooperativas e das organizações de desenvolvimento local, e isto é mais do que conhecido entre vocês. Se tiverem curiosidade sobre quais é que são os pormenores os elementos mais finos dos indicadores desta operacionalização da Comissão Europeia neste relatório, no final deste relatório aqui, estão umas tabelas que mostram como é que a Comissão Europeia, na altura, nos pediu para nós irmos olhar para os indicadores de cada uma destas dimensões. Portanto, se tiverem curiosidade, podem lá ir ver. No nosso trabalho, nós aplicámos, portanto, não há estatísticas específicas em Portugal para empresas sociais, etc. E, portanto, tivemos que ir por aproximações. O que nós tivemos que fazer a partir deste quadro da Comissão Europeia foi muito ir através dos estatutos, dos quadros legais, das formas legais e ir olhar para isso. E depois também olhámos para as estatísticas possíveis, que foi o campo da conta satélite para a economia social, o que é uma excelente base estatística também. E, portanto, uma parte significativa do que nós encontramos corresponde à definição operacional da empresa social, conforme a Comissão Europeia nos colocou, não é, para nós utilizarmos para fazer este levantamento, esta identificação das empresas sociais. O que identificámos foi também áreas cinzentas que têm mais a ver com a limitação do estudo, ou seja, não tivemos possibilidade de ter acesso a mais informação através desta análise de quadros legais e de fontes estatísticas. E, portanto, identificámos que há empresas sociais que trabalham nos mesmos campos de atividades das IPSS, mas não têm estatuto de IPSS, foi difícil contabilizar estas. Existem novas cooperativas que estão nos ramos tradicionais, como agrícola, serviços, etc., que são muito claramente empresas sociais, porque têm esta orientação, por exemplo, para a área ambiental. Portanto, não há quadros legais específicos para empresas sociais que tenham a forma jurídica
de empresa de responsabilidade limitada ou sociedade anónima, e, portanto, não há forma de garantir legalmente estas dimensões sociais e de governança, no caso destas organizações, e económicas já agora também. E as empresas de integração pelo trabalho, em Portugal, são também muito pouco, não têm também um enquadramento jurídico adequado. São, por exemplo, o caso, enfim, das unidades produtivas de emprego protegido, e nós podemos chamar isso empresas, foi o Rui Namorado que me ensinou, são unidades produtivas, e ele ensinou-me que poderíamos utilizar este conceito de empresa para unidade produtiva. E, portanto, é o caso das áreas de emprego protegido, que acontece tanto dentro das CERTs e em outras organizações, e que muitas vezes também não tem uma forma legal específica, em outros casos constituíram-se como cooperativas. Portanto, estes foram os números na altura: misericórdias, mutualidades, cooperativas de solidariedade social e associações com o estatuto de IPSS, fundações, cooperativas com outros estatutos de utilidade pública. Na altura ainda não estava aberta a todos os ramos cooperativos, era só para a área da educação, cultura, penso eu, mas agora as cooperativas, qualquer cooperativa já pode ter o estatuto de utilidade pública, portanto abre aqui também, e associações, muito em especial, na área do desenvolvimento local, da habitação, da promoção da habitação e na área ambiental. Foi, de certa forma, utilizarmos a forma mais segura possível de delimitar as empresas sociais, mas sabemos que há subestimações e, portanto, chegaríamos a um total de 7.938, mas temos a certeza que há subestimações que poderiam estar aqui, mas que nós não conseguimos apurar com a metodologia que usamos. Estas subestimações são associações com uma atividade económica significativa, mas que não têm o estatuto de IPSS, apesar de atuarem nos mesmos campos de atividade, ação social, segurança social, saúde, mas também incluiríamos a educação, a cultura, todas estas áreas que têm a ver com as áreas típicas do que nós designamos como o Estado social, não é? O Estado que nos garante o bem-estar, não é? Todas estas dimensões. Organizações com estatuto de utilidade pública, incluindo ONGDs, mas não conseguimos perceber se havia sobreposição, porque por vezes as organizações têm vários estatutos. Cooperativas, em vários ramos cooperativos, nós não incluímos, por exemplo, a área das cooperativas agrícolas, não incluímos muitas cooperativas, isto foi uma discussão também no âmbito deste trabalho, como é que quais cooperativas, todas as cooperativas, como é que nós delimitamos a inclusão das cooperativas, é uma discussão a ter, e as organizações com formas jurídicas típicas das empresas lucrativas, sociedades anónimas, responsabilidade limitada, não há como também identificá-las e distingui-las das outras relativamente a empresas sociais. Portanto, acreditamos que aquele número era subestimado. Agora, enfim, vou ter que acelerar, tenho a certeza absoluta, não é? Nós também fizemos um levantamento sobre o tipo de financiamento, identificámos as formas de financiamento típicas destas organizações e o que é que nós identificamos? Uma enorme mistura e complexidade em termos das fontes de financiamento e das lógicas, os subsídios, os contratos públicos, os pagamentos dos utilizadores, as cotizações, as rendas, os donativos, as doações, as vendas, são tudo fontes, não é? Uma diversidade muito significativa de fontes de receitas de financiamento destas organizações. Os contratos públicos e a questão da contratação pública é uma questão também nova e relevante para prestar atenção para o futuro. Variam muito de acordo com as diferentes áreas em que se trabalha, da área da segurança social ou da saúde, da educação, as lógicas variam muito, alguns são específicos para as organizações da economia social e empresas sociais, aí dentro, já perceberam, outros são iguais, não é, para setor privado e setor social, dependendo destas diferentes áreas. Poucas medidas de apoio às empresas sociais, quando nós comparamos com os apoios às empresas em geral, um papel central dos fundos europeus no desenvolvimento das empresas sociais e das organizações da economia social, a emergência das organizações filantrópicas, nomeadamente na lógica da finança social, a emergência de startups, e a ideia de que há muito dinheiro para startups, mas já menos dinheiro para o funcionamento, não é? Para a consolidação dessas empresas e organizações. Esta lógica de financiamento para a sustentabilidade é um desafio claro e ainda não há muita clareza sobre o enquadramento da contratação pública, nomeadamente a contratação pública socialmente responsável.
Em relação aos stakeholders que também entrevistámos, o que é a principal ideia? De que é inevitável este conceito de empresa social, mas que de facto há muitas perspectivas divergentes diferentes sobre o que é a empresa social. Há uma falta de conceito e de clarificação deste conceito em todos os níveis, legais, políticos, ideológicos e na opinião pública, e é necessário um debate envolvendo todos os stakeholders para a clarificação deste conceito, ou pelo menos para que se perceba as diferentes perspectivas que há relativamente a este conceito e se possa discutir a partir daqui. O segundo projeto foi um projeto nacional sobre modelos da empresa social em Portugal. Fizemos este historial, em termos da literatura, como eu estava a dizer no início, desde 2001 que há publicações sobre empresas sociais em Portugal. A Heloísa Perista debruçou-se sobre as CERCIs, mais tarde sobre as empresas de inserção, depois autores também estrangeiros sobre os centros de emprego protegido, estas empresas de inserção. Há um relatório para a Comissão Europeia em 2007 que analisa as IPSS enquanto empresas sociais. Enfim, alguns autores estrangeiros que também nos foram incluindo enfim, pronto, e mais recentemente este trabalho da Carlota Quintão sobre as empresas sociais de integração pelo trabalho, também da Liliana Ávila sobre o empreendedorismo social, pronto, e este aqui que eu estava aqui a mencionar. Portanto, já há alguma história. Em relação ao que nós fizemos, que é a perspectiva europeia, eu acho que é esta que é a parte muito importante, é esta ideia de que, enfim, nós fizemos uma análise em que nós tentamos compreender as empresas sociais na sua trajetória histórica, ou seja, quais são as origens institucionais do tipo distinto de organizações que existem, e o que nós acabamos por identificar, tal como na Europa, não é? São vários modelos de empresa social que nós encontramos como estando associada à sua história. E, portanto, nós podemos identificar um grupo associado às CERCIs a partir de 1970 e às cooperativas em geral e outras que depois foram evoluindo dentro desta lógica. Nos anos 80 identificamos aqui muito as IPSS relativas ao tipo específico de financiamento e de colaboração com o Estado que elas têm, porque há aqui uma dimensão muito forte de responsabilização das organizações e dos utentes, não é? Nos custos dos bens e serviços que são fornecidos. As empresas de inserção nos anos 90, pelo trabalho no âmbito do mercado social de emprego e essas políticas. As iniciativas de desenvolvimento local, o Fundo Social Europeu, e daí uma emergência também numa outra lógica e modelo de empresas sociais, que nós diríamos que a origem está muito ligada às iniciativas de desenvolvimento local, e mais recentemente, 2010, este conceito de inovação social e esta ideia dos negócios sociais, que durante um momento foi muita visão da Comissão Europeia, mas que atualmente já não é, nomeadamente no Plano de Ação para a Economia Social, as empresas sociais são da economia social. Mas seja como for, há uma dinâmica nova a partir de 2010 que tem a ver com esta ideia dos negócios sociais, dos social business, destas iniciativas que estão a surgir também com as formas jurídicas de sociedades comerciais, etc. Nós usamos então três dimensões, a dimensão económica, a social e a participativa. Esta é uma herança da rede EME, Jacques de Fourny, Marc Nissen e outros autores relevantes que foram criando este quadro analítico a partir no âmbito da Europa e a partir da análise das iniciativas que existiam em todos os países europeus. O primeiro livro, enfim, o tal primeiro livro é onde está o artigo da Heloísa Perista, 1990, agora não me lembro bem do ano, mas chamava-se Empresas Sociais na Europa, e portanto é deste Scopus. Portanto, usámos como dimensões a dimensão social, económica e governança, o perfil dos empreendedores, a missão de empreendedores sociais, não é? E podem ser coletivos, missão da organização, o tipo de bens e serviços, o acesso dos beneficiários, como se dá, se tem que pagar, se não tem que pagar, se é gratuito, as regras para a distribuição de lucros aos excedentes. Na dimensão económica, e colocámos isto aqui na dimensão social, porque, como viram há bocado, a limitação da distribuição de excedentes é um garante legal, não é? Para que a dimensão social não se desvie. A dimensão económica, o tipo de recursos para garantir a sustentabilidade, o peso dos diferentes tipos de recursos. O que nós privilegiamos aqui tem a ver com o conceito europeu, a ideia do risco social. Vocês podem ver aqui que uma das dimensões, aqui na dimensão económica,
produção contínua, trabalho remunerado e risco económico. E a ideia de risco económico aqui é vista como as organizações são responsáveis por gerar os recursos que garantam a sua sustentabilidade. O que significa que não podem ser totalmente dependentes de outra organização, não é? Ou de outras organizações. O que significa que nós encontramos, sobretudo, uma hibridização do tipo de recursos que elas geram naquela linha da diversidade que eu estava a falar atrás. E, portanto, foi muito nesta perspectiva de como é que estão distribuídos os seus diferentes tipos de recursos. E também esta presença, não é, destes recursos comerciais. O número de trabalhadores, portanto, a existência de trabalhadores e o número de trabalhadores, não é comum aceitar-se também a ideia de uma empresa social ser totalmente baseada em trabalho voluntário. Portanto, ter um ou dois trabalhadores, depende da dimensão destas organizações, algumas são mesmo muito pequeninas, têm uma ou duas pessoas, mas não serem totalmente baseadas em trabalho voluntário. E depois a dimensão da governança, quer em termos dos órgãos de direção, da participação nos órgãos de direção, dos modelos de tomada de decisão e de como é que os diferentes stakeholders são envolvidos nas formas de participação, às vezes não só nos órgãos formais, mas em outros mecanismos que são identificados dentro das organizações, como por exemplo a sociocracia. Estas são as organizações que nós estudamos. A Microninho é uma pequena associação que criou uma incubadora de microemprego, a Kairos, que é uma cooperativa, uma das primeiras dos Açores, que tem, por exemplo, cozinhas para a integração de pessoas com deficiência e outras com dificuldade de empregabilidade. A Colored, que é uma empresa, na verdade é uma empresa e uma associação que criou um código para daltónicos. A Deliciosas Diferenças, que é uma cooperativa de pessoas com doença mental, que inclui técnicos e pessoas com doença mental. A Beneficência Familiar, que é uma mutualidade. A Sercima, que é uma cooperativa de solidariedade social. O CASSI, que é uma IPSS, que tem também estas vertentes das empresas de inserção. A Copérnico, que é uma cooperativa de energias renováveis. O Moinho da Juventude, que é uma associação, também com várias dimensões, enfim, com diferentes dimensões e aspectos, enfim, de desenvolvimento económico da comunidade local. O Chapitão, que tem uma parte tem um restaurante, etc. Também tem a Pronobis, que é uma cooperativa de artistas, uma cooperativa, na lógica da cooperativa integral, não é uma cooperativa, mas quase foi inspirada de artistas, que através da cooperativa de artistas conseguem estar mais protegidos, quer em termos de acesso a direitos sociais, quer em termos também da forma, não é, da representação legal, e de vários aspectos, porque, como sabem, a arte, não é? O trabalho artístico é dos mais precários que existe em Portugal. A Cooperativa Integral Minga, que é uma cooperativa integral no Alentejo. A Herdade do Freixo do Meio, que é uma cooperativa muito interessante, uma cooperativa de usuários que veio da transição da propriedade de um indivíduo e que está a passar da propriedade individual para uma cooperativa. No Alentejo, com aquela história das cooperativas alentejanas, não é? E das herdades alentejanas. O Teatrão, que é uma associação de teatro. E a Vintage for a Cause, que é uma associação, mas é uma empresa social na área da moda sustentável, que ao mesmo tempo tem uma dimensão de integração de mulheres através deste campo da confecção, etc. Portanto, foram estes os casos muito variados. A nossa amostra foi, sobretudo, variada, já dentro deste pressuposto de que, nesta história, há várias origens de vários tipos de organizações, em vários momentos históricos, e nós tentamos olhar para elas todas. Tivemos menos sorte, há menos também. Tivemos menos sorte com, por exemplo, este é o modelo da social business, a Colored, né? Tivemos menos sorte em encontrar muitas organizações dentro deste campo. Mas a Vintage for a Cause, sendo uma associação, funciona muito numa lógica também mais próxima do discurso desta ideia do negócio social. Portanto, também há que olhar para dentro das organizações, às vezes não é só, de facto, a forma jurídica não chega. Bom, há aqui um vídeo que fala detalhadamente de cada uma delas, eu não vou mostrar porque de certeza que já estou a gastar muito tempo, mas está na página do projeto, dos resultados do projeto, há aqui a caracterização de cada uma delas. O que eu quero muito enfatizar é também esta variedade de organizações, o reconhecimento que elas não têm que
elas não são todas iguais, elas têm uma herança histórica, características específicas e evoluíram dentro das suas próprias características e no contexto institucional e legal em que elas evoluíram e os desafios que elas tiveram que enfrentar evoluíram nesta perspectiva. E, portanto, temos o campo das cooperativas e das mutualidades, esta história, não é, do pós-25 de Abril, do movimento cooperativo, esta emergência das empresas sociais a partir da ação coletiva, das necessidades coletivas, as formas legais predominantes aqui, portanto, as atividades também variadas. Esta ideia de que, no caso destas organizações, o que é que eu queria enfatizar? As suas atividades comerciais são relacionadas com a sua missão principal. Portanto, as vendas, etc., são relacionadas, ajudam a cumprir a missão. É um exemplo específico no caso deste tipo de organizações. A distribuição de excedentes está regulada pelo Código Cooperativo, a governança é participativa, tem muito a ver com as suas formas, a sua forma legal, não é? A Assembleia, a forma como ela está estruturada legalmente. No risco económico, há muito esta ideia das cotizações dos membros e da participação económica dos membros, é um aspecto interessante nas cooperativas, neste tipo de empresas sociais. Há organizações onde há um peso importante dos subsídios públicos, como por exemplo o caso das cooperativas de solidariedade social. Mas esta ideia da hibridização destes recursos e a ideia de que dentro deste campo das cooperativas e mutualidades há, por exemplo, estes recursos dos membros, estas participações económicas dos membros, nas mutualidades, as cotizações dos associados, não é? As organizações não lucrativas empreendedoras, onde podemos ver IPSS e outras organizações, muitas vezes emergentes de cidadãos e de movimento, ou do movimento social para ajudar outros. As cooperativas, muitas vezes, e as mutualidades são grupos que se organizam para se ajudarem a si e para proporem um novo modelo de organização da economia, como o caso, por exemplo, da Copérnico. As IPSS organizam-se para ajudar outros, muito mobilizações de cidadãos. As atividades comerciais, em geral, são instrumentais, ou seja, permitem ganhar, sobretudo, muitas vezes têm como objetivo ganhar dinheiro para alimentar e financiar a missão. Não, muitas vezes as atividades comerciais não têm necessariamente a ver com a missão, são paralelas para alimentar a missão. A governança também é assegurada pelos quadros legais, e aqui um risco, a hibridez grande, muito peso da comparticipação dos utentes, nomeadamente na área dos serviços sociais, subsídios públicos, também há alguma filantropia para este campo social, há menos para as cooperativas, e muito peso dos donativos em espécie, que são difíceis de contabilizar. Empresas de integração pelo trabalho são organizações que são criadas, unidades produtivas, cujo objetivo principal é trabalho às pessoas com deficiência ou com dificuldade de integração no mercado de trabalho. Elas podem existir dentro de organizações, associações, como é o CAIS, de que eu falei, como é a CAIROS também, de que falei, mas também podem ser autónomas, a deliciosas diferenças, a cooperativa de pessoas com doença mental é autónoma, e depois, dependendo disto, elas são mais ou menos, não é, democráticas, no sentido da governança, no sentido em que, se forem autónomas, as pessoas participam na tomada da decisão. Se for apenas uma unidade produtiva, aí é mais difícil de estabelecer, mas não é impossível, uma lógica de participação ao nível destas unidades produtivas. São organizações onde há uma parte muito significativa, em termos do seu modelo de negócio, de vendas, porque a ideia é justamente, as vendas são uma forma de integrar as pessoas também no mercado de trabalho, mas também na sociedade. As pessoas, ao comprarem produtos produzidos por estas organizações, há aqui também um processo de transformação das representações que existem relativamente a pessoas com deficiência ou com dificuldade de integração no mercado de trabalho. Portanto, tem este papel aqui. As vendas não são só para gerar receitas, são também para transformar a visão da sociedade sobre as pessoas. As empresas da economia solidária, na verdade foi a falar com o Rogério Rocamaro que pensei que isto de facto é um modelo específico e há já trabalho também sobre as empresas sociais da economia solidária. É as tais que emergem muito do desenvolvimento local. Qual é a especificidade destas organizações? Elas têm uma dimensão democrática muito forte e não é só uma dimensão democrática interna, elas têm uma ancoragem territorial muito forte e têm uma dimensão democrática em termos de envolvimento, de participação das populações e de participação na governança local. E, portanto, tem esta dimensão democrática expandida, se quiserem, para fora da organização. As atividades são relacionadas, as atividades económicas, a relação com o mercado é relacionada com a missão e muitas vezes emerge como formas alternativas de fazer economia. São experiências de
fazer economia, práticas económicas diferentes, ou através de, por exemplo, moedas alternativas, ou através de lógicas de reciprocidade, de entreajuda entre as pessoas. Portanto, há muito esta ideia de explorar que há outras maneiras de fazer economia por parte destas organizações. E tem também um peso importante de vendas, sim, e também de recursos públicos, dependendo da articulação com as políticas. Onde eu quero chegar é a hibridez de recursos é mais relevante do que dizer, por exemplo, sei lá, que é 50%, como dizem, como tentaram dizer os ingleses, 50% tem que ser receitas de vendas. Mas nós temos que perguntar, então, mas que vendas são essas? Vendas a terceiros? Vendas aos próprios? Que vendas é que nós estamos aqui a falar e qual é o objetivo destas vendas? Apenas gerar recursos para reinvestir ou as vendas são parte da missão e parte da atuação da organização? Temos que complexificar aqui quando nós discutimos este género de coisas a partir destas organizações. Finalmente, os negócios sociais são organizações, as tais mais recentes, com uma missão social forte, muito nesta perspectiva de orientadas para terceiros também, de ajudar outros, não é? Às vezes tem uma forte, às vezes, dimensão de origem também em indivíduos, o tal empreendedor social, mas que tem esta ideia de ajudar a sociedade, tem assim, uma forte missão, uma forte dimensão e uma forte missão social. Acabam por razões várias, né, ter o estatuto de, às vezes, sociedades comerciais, ainda que às vezes hajam também híbridos, também se criem associações. O que há aqui de questão é que toda a sua lógica social, a missão social, a forma como se faz a distribuição dos excedentes, a forma como se gera a organização, o modelo de negócios da Colorado é muito interessante porque eles não funcionam, não vendem o código como uma empresa típica. Eles não vendem o código para ganhar dinheiro, eles distribuem o código, vendem em alguns casos, doam em outros casos, para disseminar o código para que atinja o máximo possível de pessoas daltónicas. E o mercado é muito bom, porque ao absorver o código nos rótulos das, sei lá, das roupas e de outras, ao absorver este código por todo o lado, o mercado vai ajudar a disseminar este código. Portanto, aqui o mercado é um instrumento de transformação social, de disseminação, não é? Até dentro desta ideia de que o mercado é um bom equalizador neste sentido. Não é criar um produto específico para uma categoria específica dos daltónicos, não. É um produto que está em todo o lado e assim, ser daltónico ou não ser daltónico é irrelevante. E, portanto, há estas filosofias que integram também, penetram estas organizações. Mas não há um quadro legal que garanta como é que isto é feito. Depende muito da boa vontade das pessoas com que criaram e da visão das pessoas com que criaram. E, bom, eu vou terminar porque tenho a sensação que já ocupei demasiado espaço. Pronto, era aqui uma relação com a inovação social, que eu vou saltar, um caso específico, um estudo específico sobre as empresas sociais no campo da arte e da cultura, só aqui para dizer que este conceito de empresa social para o campo da arte e da cultura é muito importante, porque o campo da arte e da cultura está dividido, não é, entre, por um lado, esta forte pressão para a mercantilização dentro deste discurso da economia criativa, não é? E a ideia, não é, mais tradicional das organizações, e as empresas sociais surgem aqui no meio como uma via das organizações se repensarem sem que elas tenham que ceder à ideia da economia criativa e da mercantilização da economia. Pronto, e vou terminar porque eu tenho a certeza que demorei demasiado tempo. A conclusão é a forma como estas organizações dependem muito da evolução histórica institucional e dos seus contextos onde elas atuam, de que há várias visões da empresa social, e que nós podemos estar abertos a vários tipos, respeitando estas diferentes matrizes. A ideia de que em Portugal as empresas sociais surgem sobretudo na economia social, não, os negócios sociais não, nem por isso, mas os outros modelos de que eu falei emergem da economia social, de que há uma proximidade muito grande com os países da Europa Ocidental, pronto, e que nós temos que prestar atenção, que nós necessitamos de, em termos de recomendações, de iniciativas para o campo, não é, das empresas sociais, gerais, não é, como um estatuto, mas que temos que ter em consideração que cada área de intervenção, às áreas, não é, cultura, social, etc., ou cada modelo tem desafios específicos que precisam também de ser pensados na sua especificidade. Por exemplo, eu acho que os negócios sociais precisavam de um estatuto para aquele tipo de empresas, como aliás foi criado em Inglaterra, como aliás foi criado em vários países europeus. Um estatuto jurídico, não um estatuto, uma forma jurídica específica, que permitisse que aquele tipo de empresas existisse
por exemplo. Mas pronto, são discussões que depois se podem ter. Vou terminar. Peço-vos imensa desculpa porque eu tenho certeza que eu dei demasiado tempo. Não, Silvia, não vou demasiado tempo porque estava a ser um prazer enorme estar a ouvir a Sílvia sobre esta matéria, que é complexa, mas eu penso que falo em nome de todos os colegas, estávamos aqui a desfrutar desta lição que nos está a dar e por isso desde já agradecer. Passamos já a Sílvia depois, se entender numa fase posterior, voltar à palavra, alguma coisa que possa ter escapado e que seja crítico partilhar connosco, voltaremos. Então passava a Rocio Nogales, também. Bom dia. Exatamente. Muito bem. Bom dia a todos. A Rocio também vai Adelante, partilhar. ¿no? Sim, Adelante, ok. sim, desculpa, a palavra é tua. Poderes falar em portuñol si quieres. Bueno, antes que nada lamento moito non poderme expresar en portugués, pero bueno, la próxima espero que pueda ser. Muchísimas gracias a Confecop y a Animar por la invitación. La verdad es que es un placer. Voy a hablar en español, voy a hacerlo lentamente, esperando que me entendáis. Si hay algún problema, alguna parte que no se entienda, luego lo podemos hablar en la discusión. Yo también tengo un PowerPoint precisamente porque como era en español, temía que hubiera algunas ideas que se quedaran un poco sin entender. Entonces lo voy a compartir y de ahí vemos. Vale, lo vemos, ¿verdad? Sí, Estupendo. verdad. Gracias, perfecto. Vale, pues la idea un poco hoy, como Silvia ha hecho la presentación, un poco la contextualización del caso portugués, pero siento que en muchos de estos debates, en el surgimiento de estos consensos y disensos, como decía antes Joaquín, es importante conocer también otros contextos, ¿no? ¿Qué está pasando en otros países vecinos en Europa, tanto en España como en el resto de Europa? Entonces, la idea ahora era compartir con vosotros y vosotras qué ha pasado en Europa, desde hace cuánto lleva pasando en Europa, porque como decía Silvia, estamos hablando de un fenómeno transversal que aparece en Europa a finales de 1990 más o menos, y desde entonces hay mucho trabajo, muchísimas experiencias que se sistematizan y que se estudian. Eso es EMES. Yo solo por contaros, por compartir, que EMES prácticamente es una red de investigadores e investigadoras para hacer investigación. Surge a finales de los años 90 de forma informal y se formaliza a principios del 2000, en el 2002. Desde entonces es una comunidad que ha ido creciendo y hay investigadores de toda Europa, de todos los países miembros de Europa, pero también del resto del mundo, más allá de Europa. Lo que hacemos en EMES es sobre todo, esta no la he traducido, está en inglés, pero sobre todo hacemos tenemos 5 áreas muy específicas. La primera es la investigación, aquí aparece en el centro, la investigación, y llevamos, bueno, más de 17 proyectos comparativos internacionales sobre el tema de la empresa social. Cada uno se centra normalmente o en la empresa social para conocerla, para describirla, pero también en áreas concretas de trabajo, como puede ser la inserción profesional o, por ejemplo, las renovables, las energías renovables. Copérnico era la cooperativa que nombraba antes Silvia. También basándonos en esas investigaciones, generamos conferencias, escuelas de verano, training schools, publicaciones, y también tenemos una vida, digamos, una vida asociativa muy activa en la red para tratar de intercambiar los aprendizajes que se realizan a nivel local. Además, estamos muy presentes en algunos grupos
de discusión de políticas públicas, sobre todo a nivel europeo y a nivel internacional, y en un ratito os cuento un poquito más. Estos son los principales proyectos de investigación comparada que hemos realizado como parte de EMES. Como os decía, los he dividido en 3: empresa social, que son todos esos proyectos. Uno de ellos, el mapeo, es ese que presentaba Silvia, el mapeo que cubrió todos los Estados miembros más 3 países asociados, y además hay un report, un synthetic report, un informe transversal. Tenemos también una especialización muy definida en el tema de servicios a la persona, incluso servicios de la salud, en lo que se conoce como el tercer sector, y el tema de la innovación social, que es un tema que aparece con fuerza y en el que las empresas sociales son agentes muy reconocidos. EMES, como decía, tiene una larguísima trayectoria y en el 2022 cumplimos los 20 años. Entonces, para entrar en materia, como comentaba antes Silvia, creo que lo más importante es entender la empresa social como una noción que evoluciona para funcionar como una especie de puente que une o que hace comprensible la existencia institucional de antiguas formas de la economía social, la economía solidaria y el tercer sector, y nuevos tipos de empresas. Por ejemplo, de las que se suele hablar muchísimo y son fuente, como ya ha explicado Silvia, y eso se encuentra en todos los países que hemos estudiado, está la fórmula cooperativa y también las organizaciones sin ánimo de lucro. A finales de los 90, en todos los años 2000, se ve que por parte de las cooperativas se desarrolla un interés por el bienestar general y por el bien común y por las comunidades, y por parte de las organizaciones sin ánimo de lucro, por razones varias, se ve un giro hacia la autosostenibilidad financiera, sobre todo en el mercado, como decía Silvia. Entonces, empezamos a ver a las asociaciones que se dirigen y tienen una actividad comercial, y por parte de las cooperativas un creciente interés en el bienestar social y de la comunidad. Por eso, desde EMES entendemos esa idea, y para nosotros es importante pensar en la empresa social como un concepto o una noción puente. Entonces, digamos que en Europa, y como decía Silvia, el comienzo o el germen, la semilla de EMES es Europa, son los modelos, son los países que más hemos estudiado. Esa unión o ese acercamiento de lógicas y de comportamientos entre las cooperativas, las mutuas, las asociaciones y algunas iniciativas de empresas privadas, todo eso, en medio de esa combinación aparece la empresa social, y las políticas públicas son los instrumentos con los que contamos para poder asegurar el mantenimiento y la viabilidad de las empresas. Entonces, recientemente, y esto es muy importante saberlo, que la empresa social es una práctica, es algo que lleva más de 20 años realizándose, con uno u otro nombre, bajo una u otra fórmula legal, pero que engloba la evolución de las cooperativas y las asociaciones, la transformación de algunas empresas tradicionales y la aparición de nuevas entidades. Esto es el estudio que hicimos, el mapeo de empresa social a nivel europeo del 2020. Pero además, la empresa social sigue siendo una noción debatida, y está bien que así sea, porque uno de los elementos fundamentales a la hora de entender y pensar la empresa social es su dependencia del contexto y de la evolución institucional, como bien ha mostrado Silvia en el caso de Portugal, que depende de cada país y depende incluso de cada región dentro de un país. Entonces, la empresa social sigue siendo una noción debatida. Nosotros decimos que es una noción consolidada pero contestada, y así sigue siendo. Entonces,
a nivel institucional, es una organización que lo que busca es institucionalizar un objetivo social, y ese es un poco el enfoque que desde MES hemos llevado desde el principio, pero también hay algunas, lo que se llaman empresas con propósito o mission-driven businesses, que empiezan a sumarse y decir, bueno, que ellas también, digamos, tendrían un espacio en el ámbito de la empresa social. Volveré a este tema brevemente. Solo por completar y por apuntar algún dato más que pueda ser de ayuda, 2 proyectos faro de MES. Uno es el que ha comentado Silvia antes, del mapeo de la empresa social. Ha habido 2 ediciones, digamos. La primera en el 2014 y la segunda en el 2020. Entonces hemos tenido 2 rondas de estudio. Y es interesante ver que se constata en este mapeo, este es el documento, el informe transversal de síntesis que os decía antes. Entonces se ve un crecimiento substancial de las empresas sociales a nivel europeo, y algunas de las razones son estas. Hay un incremento en la demanda de servicios de interés general, hay nuevos campos de actividad y de compromiso por parte de las empresas sociales en esos campos de actividad, por ejemplo, el desarrollo local, que combina muchas actividades económicas, la transformación energética, la transición energética, la idea también de que empresa social es una expresión, es una noción que se usa cada vez más y en países europeos tiene un reconocimiento legal más consolidado, pero también esa idea de que otra economía es posible y necesaria además, y urgente, ¿no? La idea de que tenemos que aprender a hacer economía de otra forma. En la economía social ya lo sabemos desde hace años, desde hace décadas, desde hace siglos, pero lo que estamos tratando ahora, un poco lo que vemos que está sucediendo, es que ante el agotamiento del sistema económico imperante o mayoritario, lo que se propone es otra forma de hacer economía que tenga en cuenta las dimensiones de las que hablaba Silvia. Además, es muy interesante ver cómo en Europa los modos principales de creación, aunque como decía, está muy relacionado con el contexto principal, la forma principal, la razón principal de creación de empresas sociales es por la ciudadanía. Como bien decía Silvia, la ciudadanía es la principal creadora, portadora y sostenedora de las empresas sociales en Europa. En algunos casos es, como decíamos, ese cambio o ese giro que hay de asociaciones hacia una mercantilización o una inclusión del mercado en sus lógicas para poder mantenerse. Y por último, la reestructuración del tercer sector, del sector público. Este caso es sobre todo, se da sobre todo en la Europa central y del este, donde hubo una reestructuración, en fin, complicada a la hora de acceder a la Unión Europea y transformar sus economías de una economía bajo la influencia soviética a una economía de mercado. Esas son las 3 formas de creación de empresa social en Europa. Yo había pensado que sería interesante hablar del caso en España porque vivo y estoy muy activa en un país en el que la economía social es el marco de referencia. Nosotros, la ley que tenemos es la ley del 2011 de economía social, que incluye a las empresas sociales, aunque de forma un poco restringida, pero la incluye. Y también lo que es interesante es ver e identificar todos esos foros y todas esas redes, todos esos espacios en los que se está hablando muchísimo de cómo la innovación social puede interactuar con la economía social, y es interesante ver cómo desde la economía social se está viendo que las empresas sociales pueden ofrecer una puerta a la innovación
y a la institucionalización progresiva de nuevas formas ciudadanas para acceder a la economía social, al espacio de la economía social. Entonces, como os decía, ¿no? En España hay fundamentalmente 4 tipos de empresa social, igual que Silvia ha estado viendo las empresas sociales portuguesas. En España tenemos estas 4, pero se están uniendo nuevos tipos de empresas. Por ejemplo, las cooperativas paraguas o de impulso empresarial, las renovables, las cooperativas de energía ciudadana y renovable. También empieza a haber nuevas actividades, nuevos sectores de actividad donde están apareciendo fórmulas de economía social, pero no estaban recogidas al principio en la ley. Entonces, esas fronteras de lo que se definía como economía social están expandiéndose, siempre respetando los principios y los valores de los que hablábamos. Nosotros creamos esta figura para tratar de ilustrar lo que pasaba. Había gente que veía a la empresa social en España, hablo de España, como un poco fuera y un poco dentro de la economía social, ahí un poquito como con algunos conflictos, algunas tensiones, otras que las veían dentro, todo dentro, y sin embargo lo que más está funcionando y lo que vemos que tiene sentido con base en todo lo que se ve aquí en España, todos los casos de estudio, todas las experiencias que estamos viendo, es esta idea de que las empresas sociales están contribuyendo a que la economía social se adapte a los nuevos tiempos y expanda sus fronteras. Entonces, como os decía, ¿no? Desde el punto de vista de España, la empresa social sigue siendo ese concepto puente que permite actualizar y regenerar algunos ecosistemas sobre la base de estos valores y estos principios. Y la ley de Economía Social de España del 2011 es lo suficientemente flexible como para permitir que a medida que se desarrollan nuevas fórmulas legales puedan irse incluyendo. Y esto es muy importante porque está muy en línea con el plan europeo. El otro del que os quería hablar es ICSEM. Voy a pasarlo un poquito, pero lo que quería compartir con vosotras y vosotros era el hecho de que desde EMES pusimos en marcha un proyecto que fue autofinanciado, que tuvo también mucho voluntariado, 500 investigadores de más de 50 países. Lo que hicimos fue ir al terreno, ir al sector profesional sin noción, sin concepto predefinido, con la idea de observar de verdad qué era lo que estaba pasando en cada país. Y la pregunta fundamental era entender si tenía sentido la idea de empresa social dependiendo del contexto nacional y todos los conceptos vecinos, de neighboring concepts, como los conceptos vecinos o las nociones vecinas que pueden parecerse a la empresa social o no. Ya os digo, no me paro, pero de este trabajo de más de 10 años, 500 investigadores y 50 países, salieron distintos tipos de modelos de empresa social. No se trata tanto de definir qué es la empresa social, sino de identificar distintos modelos que la hacen viable y necesaria. Y ya, esta es la última parte. Una cosa importante de la empresa social, como os decía, en el recuadro que hablábamos de cooperativas, asociaciones, empresas privadas y política pública, es cómo la empresa social y la economía social se ha hecho su hueco muy importante en la política social de la Unión Europea. A través desde el 2019 más o menos, a través del Pilar Europeo de los Derechos Sociales, son muchas las áreas en las que las empresas sociales están llamadas a jugar un papel fundamental. Además, después del COVID, después de la pandemia del COVID, vemos cómo se amplía. Hay otros campos de actividad en los que
los valores y los principios de la empresa social se requieren para asegurar ese interés general. Aquí, estas son las distintas acciones que ha llevado a cabo la Comisión Europea en las distintas partes del ecosistema de la economía, de la empresa social. En Europa, a partir de los 2 proyectos de investigación que os he presentado, sobre todo los mapeos, se definió este ecosistema en el que son muy importantes la capacidad de autoorganización del sector. Es fundamental que el sector se autoorganice y la Comisión Europea y otras entidades internacionales tienen que financiar y tienen que apoyar esa autoorganización. Por otro lado, la visibilidad y el reconocimiento de la empresa social y la economía social, los recursos, con qué recursos contamos y cuán sostenibles en el tiempo son. Y luego también esta idea de investigación, educación y desarrollo de capacidades de los agentes. Todo esto son acciones que ya ha llevado a cabo la Comisión Europea para apoyar este ecosistema. También esto fue un documento que os aconsejo, si no lo conocéis, que lo consultéis, porque en el corazón de este documento para las transiciones justas aparece la empresa social y la economía social. Está en el corazón de todas estas acciones y todos estos campos de actividad para llevar a cabo esa transición socioecológica justa. Estas son todas acciones que ha hecho la Comisión Europea sobre la empresa social y cómo apoyarla y cómo seguir avanzando en ese debate con otro tipo de instituciones. Digamos, ha sido todo un camino. Yo creo que el objetivo mío con estas diapositivas es ilustrar cómo ha habido mucho trabajo desde muchos años que han resultado en el plan de acción de economía social europeo. Este plan de economía social europeo tiene un mérito enorme, es el resultado de muchos años de trabajo de todo el sector, desde la gente del sector, los investigadores, incluso la gente de política pública, para definir los contornos de la economía social, el perímetro de la economía social. Además, este plan de acción, que lo dejo en SEAP porque es el Social Economy Action Plan, el SEAP va en la línea de otras resoluciones y otros documentos internacionales importantísimas que lo que hace es que define a la economía social y a las entidades que la conforman. En este plan ya están incluidas las empresas sociales y volvemos a lo que hablaba Silvia antes, que son los principios que componen o en los que se basan estas empresas sociales. Evidentemente es la primacía de la misión social sobre cualquier otro tipo de primacía, sobre todo financiera, y que haya un retorno también a la sociedad. La segunda es la reinversión de cualquier beneficio generado en la propia institución y la gobernanza democrática o participativa. Entonces, esas tres, como veis, se repiten con los tres principios que hablaba Silvia como constitutivos de la empresa social. Es muy interesante porque la empresa social, como se la califica y como se le reconoce a nivel europeo, pero también a nivel internacional, es precisamente como una dinámica de transformación y expansión de fronteras de la economía social. No se la ve como algo fuera, sino como algo que puede regenerar a la propia economía social. Y muy interesante es que las empresas con propósito en este plan se quedan fuera. Las empresas con propósito no se reconocen, tengan la formulación que tengan, no se reconocen como organizaciones recogidas dentro del plan de acción. Otra, y esta ya es la última, es muy importante también mirar todo el trabajo que se ha hecho desde la OCDE
y sobre todo las Naciones Unidas. Como sabéis, en abril del año pasado, después de muchos años de trabajo, desde MES formamos parte del Task Force, del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas. Desde el principio, desde su constitución, somos stakeholders, o sea, nosotros no somos representantes de las Naciones Unidas, somos stakeholders invitados a la Task Force, y en el 2023 se aprueba la resolución, la primera resolución de las Naciones Unidas sobre la economía social y solidaria. Este año se va a hacer el primer informe de esa resolución para ver qué se ha avanzado, y hemos generado una serie de documentos, de herramientas que os pueden ayudar también un poco a situar un poquito el debate a nivel internacional. Las empresas sociales, cómo se definen en el Plan de Acción Europeo de la Economía Social, están incluidas tanto en la resolución de la ONU como en la recomendación del ILO, de la International Labour Association, y de la OCDE. Lo voy a dejar ahí. Tenía mucha más información para daros, pero lo voy a dejar ahí porque creo que es mucha información en una sola hora, y encima en español. Así que muito obrigada, y abrimos ahora el diálogo y el debate. Muchísimas gracias. Obrigado, graças, Rocio. Eu há pouco não disse, mas nós vamos, obviamente, com a colaboração da Sílvia e da Rocio, vamos tentar reunir aqui alguns recursos e os links que foram partilhados, desde o vídeo, desde os relatórios, estas resoluções que foram aqui referidas, e enviaremos um e-mail para todos com essa mesma informação, acima de tudo para permitir que também tenham os recursos ao vosso dispor, para poderem aprofundar mais e poderem ler, sabendo que nós, esta matéria da empresa social, ela será revisitada já num futuro próximo, eventualmente com uma abordagem ou mais de enquadramento jurídico ou de enquadramento político, até porque a cooperativa António Sérgio, a CASES, tem um trabalho feito e há uma proposta em cima da mesa para a questão da empresa social. Foi a intenção, quer da Confecoop, quer da Animar, não discutir para já essa mesma proposta, em função de uma primeira abordagem que nos parece que é mais importante, que é de entendimento do que é que se está a discutir, e eu até sinalizava aqui o aspecto que a Rocio abordou, de um quadro que nos apresenta, em que mostra as três, faz-nos um quadro das três grandes discussões, se a empresa social está dentro da economia social, se está numa zona de margem ou se está fora, mas com a possibilidade de conexão com a própria economia social. Esse é um debate que me parece que é um próximo passo, um debate político que depois, obviamente, bem consolidado, poderá dar inputs para aquilo que é a forma jurídica e o enquadramento jurídico que se poderá vir a desenvolver em Portugal. Quando eu falo dos consensos e dos dissensos, é um pouco naquilo que aconteceu, e nós tivemos essa experiência na discussão do Código Cooperativo em Portugal em 2015, foi possível encontrar consensos na grande parte do enquadramento jurídico do Código Cooperativo, mas houve algumas matérias que eram de claro dissenso, em que as organizações entendiam que havia outra forma de desenhar o Código Cooperativo. Mas isso não foi impeditivo de avançarmos com a segurança de que o Código Cooperativo dava resposta àquilo que era os verdadeiros intentos das organizações cooperativas. Eu penso que sobre a empresa social vamos ter que fazer esse caminho. Terá que ser um debate aberto, transparente, democrático, com o envolvimento da base para chegar então às estruturas de chapéu, paráguas, né? Penso que é assim em espanhol, né? E que permitirá encontrar também em Portugal um modelo de empresa social que seja o mais convergente com os princípios, com os valores da própria economia social. Se não fizermos este debate de base, como estamos aqui hoje a promover,
estamos a contrariar os próprios princípios da economia social e os próprios valores que defendemos como organizações democráticas, transparentes e de participação. E penso que todos os colegas revêem-se nestas minhas palavras. Agora iríamos, não sei se alguém quer usar a palavra, eu ia aqui fazer já, vou ativar o mecanismo de segurança. Vocês já podem ativar os sons. Não sei se alguém quer usar a palavra, se alguém quer colocar alguma questão à Sílvia ou à Rocio. Aquilo que eu pedia era à Rocio, é assim que se diz, Rocio. Pedia que utilizassem a mesma como é que isto se chama? O reagir, sim, o reagir, metessem a mão no ar e, obviamente, será dada a palavra para... A Mónica colocou aqui também no chat um questionário de avaliação. Para nós é sempre importante fazer a avaliação das sessões. Fica também aqui o pedido para vocês poderem colaborar. Não sei se alguém quer usar a palavra, se foi suficientemente esclarecedora a intervenção da Sílvia. Não sei se a Sílvia quer também reforçar alguma coisa que eventualmente possa não ter dito inicialmente. Estamos à vontade uns com os outros. Já vi que está tudo suficientemente esclarecido, pelo menos é a conclusão que eu tiro. Depois da primeira pessoa colocar a questão, depois outras colocam, presumo. Sim. Sí, sí, romper el hielo. Também é uma matéria que, do ponto de vista dos conceitos, daquilo que foi a apresentação, quer da Sílvia, quer da Rocio, não é geradora eu penso, de grandes questões. Eu penso que as grandes questões vão se colocar quando entrarmos mais no debate político, onde também há, e vamos ter que saber lidar com isto, com visões mais dogmáticas, do olhar para a economia social. Foi assim que a nossa história e a experiência que temos dos debates, sabemos muito bem que isso acontece. E também vamos na parte dos debates mais de enquadramento jurídico, aí vão suscitar muitas dúvidas e necessidade de um debate bastante sério, em função daquilo que também já tivemos contacto com a CAS e com a proposta da CAS, mas a seu tempo, como eu disse há pouco, iremos também fazer esse debate, envolvendo obviamente a cooperativa, a CAS, para apresentar o estudo que fez e a proposta que tem em cima da mesa, mas deixávamos para uma segunda fase. Eu estou aqui a encher chouriços, não sei se me estou a fazer entender, estou aqui a tentar ver se alguém... o Federico já pediu a palavra. Força, Federico, obrigado por salvaste-me aqui a fase. Joaquim, vou ajudar-te a encher chouriços. Exatamente. Eu acho que esta discussão é muito interessante, este debate, este início do debate, este início de conversa, que no fundo é um início de conversa, mas se calhar para muita gente deriva, não é novidade. Portanto, a questão aqui é, em primeiro lugar, porque é que isto surge agora, não é? Porque é que surge esta necessidade de haver este conceito em cima da mesa da empresa social? Eu aqui ousaria a dizer que, conforme foi referido nas apresentações, quer da Rocio, quer da Sílvia, houve uma evolução nestes últimos 20 anos. Portanto, nestes últimos 30 anos, vamos lhe chamar, vamos arredondar isto para cima. E a verdade é que a maioria das organizações, e eu falo essencialmente pelas organizações que pertencem à rede Animar, as clássicas, porque há uma variedade tão grande, que às vezes seria difícil estarmos aqui a especificar. A questão aqui é que as próprias organizações, ao longo dos anos, pela sua necessidade de se manterem vivas e ativas, têm vindo a procurar soluções de sustentabilidade, diversificadas daquilo que seria a sua gênese e a sua origem, não é? Portanto, a missão clássica teria por objetivo dar corpo a uma determinada missão, mas a verdade é que as organizações foram evoluindo ao ponto de que chegam a um determinado momento em que procuram soluções para se autossustentar e entram na lógica do mercado, e entram na lógica de venda de serviços e venda de produtos. E isto começa aqui a gerar uma certa confusão em termos de conceitos e em termos de funções.
Eu tenho por hábito dizer que a minha formação base é em contabilidade e dentro da contabilidade nós fomos aprendendo estes conceitos económicos clássicos, não é? Portanto, que é a economia de mercado, a lógica de venda, a lógica do produto, a lógica do cliente, a lógica da oferta, da procura. E quando entramos nesta filosofia da economia social, isto perde importância, mas ao mesmo tempo ganha. E aqui começa aqui a haver um conceito, uma confusão enorme de conceitos e de posicionamentos. E se calhar é aqui que quando, passados estes anos todos, quando temos organizações que se ajustam de uma maneira, que se ajustam de outra, e às tantas nem são carne nem são peixe, que acabam por uma questão de necessidade, posicionar-se no mercado para vender determinados bens e serviços, acabam por, em determinado momento, desvirtuar um bocadinho aquilo que era o seu princípio base, mas depois, do ponto de vista da legalidade, não sabem muito bem quem é que é responsável pelo quê. Do ponto de vista da fiscalidade, acabam por estar aqui também numa situação difícil de enquadramento, porque, por um lado, vendem bens e serviços, estão sujeitos ao mesmo quadro normativo fiscal que todas as empresas de mercado, as mais clássicas, mas ao mesmo tempo sentem-se penalizadas porque, enfim, de contas, também não estão assim tão dentro do mercado quanto isso. Depois temos um problema crasso, enorme, que é a história da contratação pública, em que esbarramos nisto dos procedimentos de contratação pública, em que às tantas as organizações, porque, enfim, têm enquadramentos, porque recebem financiamentos do Estado, financiamentos públicos, mas ao mesmo tempo estão posicionados na economia e mercado, e às tantas têm que fazer procedimentos de contratação pública para quê, para quando, para quantas coisas, quer dizer, isto é uma Michelândia, acaba por se tornar aqui uma atrapalhada tão grande que se chega a este momento em que de facto se percebe, do meu ponto de vista, esta necessidade de facto de debater e discutir de forma clara e de chegarmos aqui a um consenso do que é isto da empresa social para clarificar tudo isto. Deixo já o modo para a discussão. Muito obrigado, Frederico, e agradeço o facto de teres feito a tua intervenção, porque já temos aqui a Alexandra Camacho, penso da Capa Social, que também pede a palavra. Não sei se terminaste, penso que sim, certo, Frederico? Terminei. Sim. Antes de mais nada, bom dia a todos e muito obrigada pelas contribuições das duas. A seguinte, talvez para a empresa social pode ser um elemento de transição e expansão da própria economia social. E, nesse sentido, falou também na questão dos novos modelos económicos. E eu queria saber se, de facto, estes novos modelos económicos já se prefiguram alguns. É sabido que há alguns novos modelos económicos que, de facto, estão na calha, mas eu queria saber. Penso que a internet da Alexandra está com falhas. Eu penso que a ideia da Alexandra deve ter falhado. Ficou. Não sei se a Sílvia quer fazer algum comentário ou Rocio, algum comentário àquilo que foi a intervenção do Frederico. Alexandra, Alexandra, penso que a sua internet ficou instável e eu não percebi, não concluiu a pergunta. Pode repetir? A pergunta final. Estão-me agora a ouvir? Eu estou aqui com um problema. Bom, então era a questão da... Conseguem agora ouvir? Força, sim. Então, era a questão dos novos modelos económicos, os novos modelos de economia e até que ponto é que a empresa social, que, segundo a Rocio, poderá fazer a transformação e a expansão da própria economia social e até que ponto isso não irá convergir nos novos modelos económicos que estão aí à porta. Bem, muito obrigado, Alexandra. Rocio, Sílvia, se alguém quiser comentar, teríamos todo o gosto. Silvia, ¿respondo yo a Alessandra y tú a Federico? Ok. Alessandra, gracias por la pregunta. Sí, o sea, ya existen algunos modelos que han surgido. Es interesante porque hay algunos modelos que han surgido
desde la ciudadanía, estoy pensando sobre todo en áreas rurales, por ejemplo, en torno a la agroecología y en torno a la energía, ¿vale? Empiezan a surgir nuevos modelos, por ejemplo, uno muy fácil son las comunidades energéticas. Las comunidades energéticas, uno de los agentes principales son las cooperativas energéticas, que antes no existían. Las cooperativas no existían, las cooperativas energéticas son el ejemplo, el nuevo ejemplo, sobre todo en la Europa mediterránea, porque en la Europa del Norte ya existían las cooperativas ciudadanas de energía renovable. Aquí no. Entonces, por ejemplo, en el caso de España es el ejemplo perfecto para hablar de esa expansión de la economía social gracias a una tendencia de empresa social. Una. Otra muy interesante es la que llamamos aquí en España empresa de impulso empresarial o empresa chapeau, paraguas. Este es un nuevo tipo de empresa que surge sobre todo para acompañar a los individuos y está inspirada en las coopératives d'activité économique francesas, ¿vale? Entonces, les coopératives d'activité économique francesas inspiran las cooperativas de impulso empresarial españolas. Estas empresas lo que hacen es que actúan como un paraguas administrativo, legal, jurídico para emprendedores que son socios de la cooperativa en, digamos, en áreas de trabajo que son intermitentes, ¿vale? Que se caracterizan por tener una intermitencia muy importante que hace difícil la estabilización de los ingresos, y también genera muchísima vida cooperativa, porque son gente que llegan como socios individuales, pero en la cooperativa se generan otras cooperativas, otras asociaciones, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, estos dos modelos a mí me parecen muy interesantes y muy reveladores de esta idea que tenemos de la empresa social o de la tendencia de empresa social para expandir y renovar. No es solo... Y cuando decimos renovar, creo que es importante que es renovar respecto a los desafíos que tenemos ahora, que no son los mismos desafíos que teníamos hace un siglo, ni hace 50 años. Entonces, hay mucha informalidad ciudadana, por ejemplo, que está viendo cómo, estoy pensando en lo que se llama Community Supported Agriculture. Es como desde la agroecología se juntan productores, consumidores, políticas, administraciones públicas, y aquí en España se está ahora mismo pensando en una cooperativa mixta en la que pueda participar también la administración pública para para llevar a cabo un proceso de cogestión, para que se cogestionen los recursos. Sobre todo la administración pública pondría los recursos o de tierras o de edificios para que la comunidad lo gestionara. Este es el caso también en Italia. En Italia ha pasado exactamente lo mismo. Empiezan a haber muchísimas cooperativas ciudadanas, sobre todo relacionadas con el desarrollo local en áreas no urbanas, que combinan energía, agricultura, cultura, muchísimas dimensiones, y la fórmula que van a adoptar seguro que será de economía social. La economía mercantil no puede sostener eso, no le interesa. Sim. Muitas graças. Rocio, em Gracias. Portugal temos as cooperativas de interesse público, já temos essa figura que é chamada cooperativa de interesse público, e temos também, no que toca às cooperativas, a sua característica multissetorial. Há pouco falávamos aqui das cooperativas integrais, são cooperativas multissetoriais que fazem esse match das várias dimensões de trabalho e não ficam num ramo específico, conseguem ser multissetorial.
porque nós em Portugal temos uma característica nas cooperativas, particularmente nas de solidariedade social, que é a polivalência. Então são conceitos diferentes. O conceito de polivalência refere-se a uma cooperativa de solidariedade social que atua com diferentes grupos de ação, o multissetorial, que são cooperativas que estão em diferentes ramos cooperativos, e depois as cooperativas de interesse público, que envolve a participação da administração pública, e há pouco referi a CAS, a cooperativa António Sérgio. Ela é uma cooperativa de interesse público, tem a participação do Estado e tem a participação das estruturas representativas, a Confecupa, a Animar e as outras organizações representativas do setor. Foi só uma informação de esclarecimento adicional, se me permitir. Sílvia, força. Ok, então, respondendo ao Frederico, é um pouco inevitável. Para nós fazermos este projeto, nós tivemos que revisitar, e aliás entrevistámos as pessoas nesse sentido, revisitar os próprios conceitos. O que é que nós queremos dizer quando dizemos economia? O que é que nós queremos dizer quando dizemos empresa? Eu há bocadinho dei esta referência de que nós utilizamos o conceito de empresa naquela ideia da unidade produtiva. E, portanto, o que traz as empresas sociais, a economia social, de facto, e o que se articula também com o interesse muito grande que a Comissão Europeia tem neste momento relativamente aos modelos de negócios, como eles dizem, da economia social e das empresas sociais, é de facto essa possibilidade de ir para além das formas habituais da economia, que, enfim, tem as falhas que já foram evidenciadas. E o interesse da Comissão Europeia também tem a ver com isso, com a capacidade de renovação dos próprios significados, não é, do que é ser empresa e do que é fazer economia. Então, dizendo no nosso trabalho, e enfim, também muito dentro da discussão europeia, isto eu acho que isto faz também a diferença relativamente às concepções anglo-saxónicas da economia e da empresa. Acho que é a grande diferença, na verdade. Nós temos uma visão de economia substantiva, ou seja, a economia é atividades de produção, troca, para satisfazer necessidades humanas, implicando com isto que há uma interação entre os seres humanos e a natureza. Isto é a linha do Polanyi, pronto, e isto é muito debatido também por alguns autores, como o Jean-Louis Laville, e é fundamental entender do que estamos a falar quando falamos de economia, esta noção de que nós estamos a ir para além da economia mercantil, não é? Portanto, é um pouco o que há bocadinho estava a dizer, que nós identificamos no caso da área da arte e da cultura, pressionadas entre a mercantilização nesta economia mercantil, ou a forma mais tradicional, não é? Muito dependente também, dependente de políticas públicas, e isso também é complicado enquanto forma, não é? Enquanto capacidade de ação. A ideia da empresa social é atrativa porque permite falar desta autonomia, permite procurar modelos de sustentabilidade que não impliquem necessariamente a mercantilização e a orientação para as lógicas do mercado. E acho que esta noção de que quando nós falamos de economia, na economia social, se trata da economia substantiva e não da economia mercantil, é muito importante. Eu dei vários exemplos dos 5 modelos da empresa social, só uma delas, que é o caso das organizações não lucrativas, é que na verdade faz vendas apenas para gerar recursos. E portanto, mesma maneira, não é, de trabalhar no próprio mercado e na própria economia, mesmo usando ferramentas do mercado, vendas, por exemplo, pode ser com outros objetivos que não a geração de recursos, de lucro, não é? ou de excedentes, não é? Pode ser com o objetivo de integração, ou seja, mesmo o mercado pode ser percebido e utilizado numa perspectiva de cumprimento da missão social, que é absolutamente prioritária. Portanto, só neste modelo é que nós vemos que o mercado numa perspectiva instrumental, não é? A utilização instrumental do mercado. Por isso, quando nós, sim, há uma necessidade muito grande das organizações compreenderem que elas estão a fazer outras formas de economia, de facto, e que a economia mercantil, o modelo da economia mercantil, da geração, não é, do excedente por si só e não pela missão social, que elas devem estar atentas justamente a estas fronteiras, não é? Ao significado que isto tem para a sua missão social. Portanto, o mercado não é um papão, mas é muito importante perceber que a economia social pode ter relações distintas com o mercado, em que o mercado é instrumental para o desenvolvimento local, é instrumental para a disseminação de um código, para daltónicos,
é instrumental para a integração de pessoas com deficiência, e, portanto, esta é que é a questão muito importante de distinguir, quando nós falamos de desvirtuação da missão, com um foco exclusivo nas vendas para geração de lucros ou de excedentes, ou o mercado instrumentalizado para fins sociais. Portanto, é o próprio significado de economia que é muito importante nós termos presente, não é? Discutirmos, e da empresa também, não é necessariamente a empresa não é só a sociedade anónima ou a empresa de responsabilidade limitada, não? As empresas, a economia social, as empresas da economia social também são empresas, não é? Esta ideia de unidade produtiva, produção contínua de bens e serviços, a própria definição da própria Comissão Europeia e da EME, o que lá tem, não é? Na dimensão económica, é esta ideia de unidade produtiva, produção contínua de bens e serviços. Portanto, estamos também aqui a trazer significados destes conceitos de economia e de empresa, que são significados que emergem da economia social e aos quais, de facto, a economia social deve fortalecer, porque, na verdade, isto é atualmente necessário, não é? Para a renovação ou para a sustentabilidade das sociedades, e a Comissão Europeia, a atenção da Comissão Europeia a isto, tem muito a ver com isso, não é? A forma como a Comissão Europeia, de facto, anda à procura também procura outras formas para além enfim, das dominantes, não é? Evidentemente. Há muito trabalho, de facto, a fazer para transformar quadros institucionais que estão absolutamente moldados, e as organizações têm que viver nesses quadros, e é evidente que eles estão, até sendo contabilista, nós andamos a analisar os planos de contabilidade das empresas sociais. E, de facto, aqueles relatórios, não é? Aqueles modelos, não dizem nada sobre o que é de facto a atividade das organizações da economia social. Não servem para grande prestação de contas aos seus membros, nem à sociedade. Há imensas dimensões relevantes, até na própria estrutura de receitas das organizações, que a contabilidade não consegue exprimir. Ou é subsídio, não é? Ou é vendas. Mas, não é? As contribuições dos membros, não é? As entradas dos membros na cooperativa, as cotizações dos utentes, são vendas ou são subsídios, não é? Pois os subsídios também, as contratualizações com o Estado nos acordos de cooperação, é subsídio? Não é exatamente subsídio, mas é o quê? É venda? Tudo isto, por exemplo, a contabilidade não consegue exprimir, toda esta riqueza a contabilidade não consegue exprimir, e isto é inerente ao que é a natureza das organizações da economia social. Isto é que tem que emergir e não o contrário, não é? Uma visão dominante de vendas a terceiros, não é? Do mercado, imposta às organizações da economia social. E isto é que, de facto, não faz sentido nenhum, não é? Si puedo, gracias Silvia. Joaquín, puedo... Sí, claro. Sí. Federico, yo, además de lo que dice Silvia, dos cosas importantes. Una, totalmente de acuerdo que el nivel de complejidad y la confusión se amplían, pero siempre animo a que cuando se está en ese proceso de formulación de algún tipo de estatuto, política, ley, siempre mirar al resto de países europeos donde también existían todos esos obstáculos, ¿no? A la hora de facilitar el proceso para las empresas sociales, una. Y dos, creo que es importante es que son tantas las ideas que tengo. Se me ha ido. Lo de que somos economía también de proximidad, como ha dicho Silvia, somos economía substantiva, pero también de proximidad, justo por esa cercanía a todos los elementos y agentes de nuestro ecosistema. Pero lo que sí quería decir es un poco ánimo, ¿no? Que un poco de forma provocadora decir, es verdad lo que dices de que al abrirnos a la mercantilización, a la o al mercado, a las subvenciones, a las donaciones, al voluntariado, es muy complejo, pero yo siempre animo a pensar en el punto de vista de las empresas convencionales de mercado. Pensemos que ellas también se están teniendo que activar para hacer frente a la complejidad de ser más sociales. Nosotros ya lo tenemos en nuestro ADN. Entonces, yo siempre animo, o un poco para
para darle la vuelta a la tortilla, pensar que desde la economía social, desde las empresas sociales, quizás algunas veces tenemos un menor nivel de contabilidad, de gestión de recursos, ¿de acuerdo? Pero tenemos toda esa gestión de la que habla Silvia, que son fundamentales para la sostenibilidad de una empresa, como una gobernanza democrática, una misión social clara que no nos despiste, y eso ya lo tenemos nosotras, es nuestra fuerza. Entonces, la complejidad existe no solo para la economía social y las empresas sociales, sino para las empresas capitalistas tradicionales, que también están teniendo que pensar en clave más comunitaria, ciudadana, social. ¿Se me ha entendido? Sim, claro. Graças. Eu acho que a professora Sílvia trouxe agora num ponto, e eu acho que este é um ponto que pode fazer a ponte para um segundo debate, esta questão que refere da economia substantiva e do afastamento a uma economia mais mercantilizada. Eu acho que nós em Portugal, as orientações da economia social, em particular e onde eu tenho mais propriedade para falar é das cooperativas de solidariedade social, elas não abandonaram o conceito da economia substantiva. E se nós olharmos para a conta satélite em Portugal, nós próprios separamos aquilo que são as atividades mercantilizadas e as atividades não mercantis. Nós já temos esse olhar e por isso a economia substantiva subscreve na íntegra. Agora, a sustentabilidade das organizações tem que ser feita e tem que se encontrar os caminhos para essa mesma sustentabilidade. Uma das questões e é mais um comentário político, uma das questões que nós vamos vendo é que vamos criando restrições e amarras às verdadeiras orientações da economia social, seja por via de quadros legais cada vez mais exigentes e mais complexos. Vamos vendo restrições do ponto de vista da sustentabilidade financeira das organizações. Basta olharmos para a fiscalidade, cada vez mais vão-nos retirando aquilo que era um estatuto eu diria, de uma diferenciação positiva do ponto de vista fiscal e tenta-se perceber que as soluções para a economia social é através de novas formas, quando nós temos saber, competências, temos capacidades instaladas, desde que os meios e os recursos sejam adequados para que possamos ir mais longe. Eu penso que a Sílvia, se não quer em erro, a professora Sílvia referiu várias vezes que a empresa social deve servir como uma ferramenta para nos abrir horizontes e para irmos mais longe naquilo que é a missão e o cumprimento da razão da nossa existência, e não tanto entrarmos aqui na lógica das amarras, que nós vamos todos os dias vamos assistindo a essas mesmas amarras, seja por via do Orçamento de Estado, seja por via das propostas de alteração da legislação. Basta olharmos para a legislação setorial para os ramos cooperativos, onde verificamos que há amarras. Basta olharmos para o enquadramento fiscal, onde sentimos que cada vez menos vamos tendo condições para ganharmos a sustentabilidade e a capacidade e os recursos para cumprirmos com qualidade a nossa missão. Esta é uma observação mais política, que eu sei que não é hoje o dia, mas acho que também, tendo em consideração a forma como o nosso debate está a caminhar, penso que também devemos sair com esta inquietação de podermos abordar também o caminho que queremos para a economia social em Portugal. O colega Carlos Pereira, da Cerci Marante, há pouco pôs a mão no ar. Não sei se, Carlos, tens interesse em falar? Continuas? Bom dia. Bom dia, Carlos. Algumas questões sobre entretanto, Presidente. Desde já, tanto louvar a iniciativa e agradecer, porque está a falar de um assunto tão importante. E aquilo que eu queria dizer e introduzir aqui, e porque o Frederico falou disso, tem a ver com a questão e que nós fomos percebendo na Cerci Marante, relativamente ao trabalho que fomos fazendo, que é as questões legais e jurídicas que nós muitas vezes barramos e não sabemos. Eu acho que devia haver investimento
para que pudesse haver, género, um manual, pá, ou com a informação onde nos alerta para aquilo que são os problemas que vamos encontrar. Porque muitas vezes nós estamos a pensar em algo e depois vamos esbarrar com um conjunto de problemas, não é? Isto depois também por causa da parte contabilística, mas que muitas vezes para as instituições era importante saber, não é? E ter algo, não é? Que pudesse orientar-nos e facilitar, porque isso muitas vezes algumas decisões que possamos tomar poderiam ser tidas em atenção, sabendo que cuidado, porque se vamos começar a determinado negócio, eu estou a falar aqui nós, nos nossos casos, quando foi da questão, e eu cheguei a partilhar contigo, que dissesse, é melhor avançar para, no fundo, podermos, ou tínhamos a questão da cooperativa multissetorial, ou então criar uma empresa, não é? E, pronto, e nós, todo esse procedimento, esse processo, acabou por ser complexo e obrigou aqui um investimento muito grande. Eu acho que devia de haver. Pronto. Depois, outra questão também que era fundamental é, muitas vezes, nós vamos tendo a informação e hoje a net tem, mas a questão, a CIMS em cada região tem diagnóstico e tem planos estratégicos definidos que podem ajudar as entidades a trabalhar e direcionar essas empresas sociais, por exemplo, a questão da agroambiental, a questão das renováveis, isso muitas vezes podíamos ter também essa informação, não sei se é possível, mas sermos envolvidos através das CIMS, ter acesso a essa informação, para quê? Para podermos tomar uma decisão. Pronto, era essa a minha. Obrigado, Carlos. Obrigado. Nós já estamos a chegar em cima do meio-dia e meio, tínhamos previsto 2h30 de debate. Eu não sei se a Sílvia quer fazer algum comentário final, se a Rocio quer também fazer algum comentário final. O debate é interessante, mas eu pedia também a vossa compreensão. Passamos para uma segunda sessão, mais lá para setembro, vamos retomar novamente este debate. Não sei, Sílvia, quer dizer alguma coisa? Eu sobre empresas sociais quero sempre dizer qualquer coisa. Por isso é que a convidámos a estar connosco. Sempre muito a dizer. Não, há muitas, enfim, acho, é muito importante este debate, há aqui um nível, nós tivemos aqui um nível muito geral de discussão, mas depois há discussões mais pequenas, não é, relativas às dificuldades das organizações, por isso é que eu digo que diferentes organizações têm diferentes tipos de desafio. Por exemplo, as associações, as IPSS, de facto elas lidam com alguma dificuldade da administração pública compreender coisas diferentes que elas queiram fazer. Muitas destas organizações têm, e concordo inteiramente, há uma falta de conhecimento e muitas das organizações também no terreno me contaram que andaram às voltas para conseguir fazer o que elas queriam fazer em termos de ajustamento aos enquadramentos legais, e sempre com medo, não é? Porque ainda por cima agora há toda esta vigilância, não se pode muito inovar e arriscar, porque há esta vigilância também muito grande. Eu também, uma das áreas que agora também ando a espreitar é a contratação pública socialmente responsável, que eu acho que é um potencial enorme também para a economia social e para as empresas sociais, e de facto a constatação é que as pessoas têm medo de arriscar e vemos, não é? Quanto mais é necessária inovação, mais nós temos quadros legais que limitam essa inovação por causa deste medo. E realmente a segurança vinha com mais capacitação para estas áreas legais, fiscais, para ajudar as empresas sociais de maneira fina a fazerem aquilo que elas querem fazer, a inovarem como é suposto elas inovar, não é? A responder às necessidades locais e a criarem novos modelos de negócios, inovando. E de facto elas precisam de apoio legal, jurídico e contabilístico, desse apoio técnico para elas prosseguirem, para elas às vezes fazerem o que elas querem fazer. Portanto, concordo inteiramente com isso. Não era isto que eu queria dizer, e já me perdi no que eu queria dizer, mas pronto, é para dizer que estou disponível. Esta é uma discussão que me apaixona. Acho de facto que há um potencial enorme do conceito. Acho que o conceito deve muito ser apropriado pela economia social, porque ele tem muito mais a ver com o que a economia social faz, e há aqui um potencial de renovação da economia social. Até, assim, senhora, dentro da economia social, questionar determinadas práticas, a questão da participação. Se calhar há organizações onde tem que se olhar novamente para a governança participativa
e para a democracia, não é só para a parte da sustentabilidade financeira, mas também para estas outras dimensões. E, portanto, há aqui um potencial de inovação e há também muitas coisas novas a serem feitas pelas organizações e elas também, se calhar, poderiam também aprender umas com as outras. Também falta, se calhar, também mais encontros e mais estas plataformas onde as organizações contem umas às outras. Olhem, eu aqui estou a fazer aqui isto, eu ali estou a fazer aquilo outro, também como forma de ir conseguindo desbravar este terreno em novas áreas, nesta transformação da economia social, para empresas sociais ou não, como queiram chamar, de certa forma, é o que significa também este conceito de empresa social, traz esta ideia de que podemos inovar e renovar-nos mais em determinadas dimensões. Portanto, enfim, era isso que eu queria dizer. Acho que não fui clara em nada, mas pronto. Estou ao vosso dispor para continuarmos a conversar sobre isto. Ok, obrigada, Sílvia. Sil, colocaste no chat que não tinhas percebido muito a questão do Carlos, mas a Sílvia abordou a questão que o Carlos sinalizou. Mas depois, se o Carlos também entender, poder escrever ou mandar, nós fazemos-te chegar alguma questão mais específica, está bem? Não sei se queres fazer um comentário final. Sim. A modo de comentario final, bueno, felicitaros por este espacio. Creo que ha sido un espacio, bueno, un poco unidireccional al principio, pero es verdad que hay intercambio de información, mucha información, pero la idea es, como decía Joaquín, abrir y seguir generando espacios, uno con otros tipos de organizaciones de economía social. Es muy importante, no solo desde el movimiento cooperativo, sino el asociativo, todas las familias tradicionales de la economía social que hablen y que pongan sobre la mesa esos temas fundamentales para la supervivencia, me parece fundamental. Dos, la formación de los representantes de las administraciones públicas. Es fundamental, como decía Silvia, las licitaciones o las licitaciones públicas o la compra socialmente responsable, que se dice, va a ser clave para el desarrollo y la consolidación de la economía social en los próximos años, y eso no vamos a poderlo hacer si en el lado de la administración pública no entienden la diferencia entre una cooperativa y una asociación. Es fundamental el invitar a estos espacios a representantes de las administraciones públicas, encontrar esas alianzas clave desde los municipios hasta nivel estatal. Y también una cosa que sí que estamos viendo, como decía antes en respuesta a Alexandra, fundamental los jóvenes. Me parece fundamental la gente joven que se acerca al emprendimiento y cuando llega a una ventanilla de la administración pública, hola, quiero abrir una empresa, ¿qué hago? Y las únicas opciones que le dan son las empresas convencionales o freelance autónomo. Entonces, creo que ahí también la empresa social en el territorio está abriendo muchas puertas a que la gente joven se acerque al emprendimiento y luego piense, en vez de hacerlo solo, hago un emprendimiento colectivo. La forma la veo luego, pero voy a hacerlo de forma colectiva en vez que de forma individual. Y también ahí los representantes de las administraciones públicas tienen que darse cuenta de que emprender no es solo emprender en las formas convencionales, sino en las formas de economía social. Por eso, muy, muy, muy importante que representantes de la administración pública de todos los niveles, políticos, pero técnicos, sobre todo técnicos, se unan a este tipo de encuentros, de debates y de conversaciones. Muito obrigada. Muchas gracias. Sim, estamos de acordo com o que acabaste de dizer. Frederico, não sei, nós vamos terminar a sessão. Frederico, não sei se queres dar uma palavra também só de agradecimento final. Sim, basicamente só dizer que de facto foi um bom início para uma série de conversas que vamos ter inevitavelmente que ter para o futuro. E realmente é todo um processo de mudança que vai ser necessário que aconteça, não só porque a nossa prática dá-nos esta necessidade
E também porque realmente vai ser um processo longo, mas tem que começar de algum lado. Vamos embora. Obrigado, Frederico. Julieta, quer dar uma palavrinha também de final para agradecer? Força. Bom dia, boa tarde. Já é lá, boa tarde, bom dia, não é? Eu só tenho que agradecer, quero agradecer às senhoras investigadoras, à Sílvia e à Rocio, por estarem aqui conosco, porque efetivamente isto é um conceito que já, como dizia o Rogério, já na Vila da Feira, naquele encontro das festas que se fez em 1070 e qualquer coisa, ou 1080, agora já não estou recordada, não fixei a data que a Sílvia pôs aí no ecrã. Já se falava em empresas sociais e toda a vida se falou em empresas sociais, mas ninguém sabia o que era uma empresa social, não é? Nós deduzíamos, nos aproximávamos um bocadinho daquilo que poderia ser uma empresa social. Conseguinte, esta discussão foi muito importante, percebemos o que a investigação tem feito relativamente e a proposta que foi feita à União Europeia. Nós temos em cima da mesa, tal como disse o Joaquim, uma proposta que nos foi feita pela CASES e já agora aproveito para agradecer o trabalho fantástico que a CASES tem feito, tem investigado, tem procurado por outros países este conceito de empresa social e fez muito bem o seu trabalho. A proposta está em cima da mesa para discussão, mas todos nós precisamos de mais, precisamos de perceber muito bem a filosofia do que pode vir a ser esta legislação que vai ser criada, este estatuto que eventualmente terá que ser criado e que já temos também uma proposta feita pela CASES para discussão, e portanto começou a discussão, aliás com a apresentação do trabalho fantástico que a CASES fez e nos apresentou numa primeira abordagem, mas nós queremos mais, nós queremos aprofundar mais e acho que estamos todos disponíveis para fazer isso. E penso que a própria CASES também está aberta e com serenidade a aguardar que todos nós estejamos bem conscientes desta opção que pudermos vir a fazer e desta legislação que eventualmente poderá ser criada e que não pode, mas só pode vir a beneficiar a economia social e nunca naturalmente a criar economias que podem depois ser graves para o setor. E agradecer a todos e a todas que estiveram aqui connosco, um nosso muito obrigada, e agradecer à parceria Animar com FECUP pelo trabalho e obrigada, até ao próximo encontro. Este foi o primeiro nesta matéria.